Agora eu vou mostrar para vocês uma outra maneira para somar vetores, que é através da regra do paralelograma. Uma coisa importante que eu gosto de salientar desde já é o seguinte: você pode escolher ou a regra do polígono ou a regra do paralelograma para poder somar. Ah, professor, porque você não ensina só um? Porque tem duas regrinhas, eu acho interessante que você saiba as duas. Aí você escolhe lá, nem tem horas que eu uso a regra do polígono, tem hora que eu uso a regra do paralelograma, aí fica a sua escolha, tá bem? Mas a regra do paralelograma, ela tem um pequeno detalhe. Ela é utilizada quando os vetores possuem direções diferentes. Só nessa parte. Ou seja, não vai ter dois vetores na horizontal, ou dois vetores na vertical, ou dois vetores com a mesma inclinação. Isso não vai acontecer. Eles têm obrigatoriamente ter direções diferentes. E aqui, ó, eu vou dividir em duas partes. A primeira parte, que é a que mais cai, essa é a notícia boa, mais de 90% cobra vetores com ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, um na vertical e outro na horizontal. E aí, quando eu somo eles, o que eu faço? Lembram que na regra do polígono eu não enfileirava eles? Eu colocava o final de um com o início de outro, assim, ó. Agora, na regra do paralelograma, a primeira coisa que eu faço, eu vou juntar a parte inicial dos dois vetores. Então, eu vou pegar esse vetor A, eu vou desenhar ele aqui. Ah, pronto. O vetor B, eu vou desenhar ele aqui, ó. E aí fica início de um com o início do outro, tá vendo? Ó, origem de um com a origem de outro. Então vai ficar uma coisa assim, ó. Então a regra do paralelograma é assim, e a regra do polígono é assim. Só muda isso. Mas é tudo muito parecido. E aí é a questão de escolha mesmo. Ah, eu quero fazer com a regra do paralelograma, a regra do polígono. Aí após fazer isso aqui, eu vou fazer jus ao nome. Não é chamado de regra do paralelograma? Então eu vou fazer um paralelograma aparecer. Como que eu faço isso? Saindo dessa extremidade aqui, ó, eu vou tracejar uma reta paralela ao vetor B. E saindo daqui, ó, eu vou tracejar uma reta paralela ao vetor A. Pronto. E agora eu faço uma diagonal. Essa diagonal aqui, ó, é o meu vetor resultante. Percebam que deu a mesma coisa, você usando a regra do paralelograma ou a regra do polígono. Inclusive, se fosse na regra do polígono, ficava assim, ó, você traçaria o A aqui, pronto. E aí depois, ao invés de pegar o B e colocar no início aqui, você colocaria ele aqui, ó, o B aqui, pronto. E depois você traçaria, né, do ponto inicial até o ponto final, ó. Vai dar a mesma coisa, tá vendo? Ó, assim ou assim. Por isso fica a sua escolha. E ambas as maneiras, né, usando a regra do polígono ou a regra do paralelograma, para encontrar o resultante eu vou usar Pitágoras. Pronto, só isso. Por que, professor, que eu também uso Pitágoras? Porque esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui, ó. Então aqui é como se fosse o vetor A. Então tem um triângulo retângulo aqui, ó. Dá uma analisada. Ó, triângulo retângulo. Ah, professor, verdade. Então o R ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais o B ao quadrado. Pronto, tá aí. Aqui é a mesma coisa, né? Que o triângulo retângulo já aparece, né, de maneira instantânea aí, ó. Mas que nós já vimos na aula anterior, certinho? Agora, o grande lance, talvez essa pergunta você tenha feito ela já na aula passada, porque lá na aula passada eu não expliquei, para deixar ela aqui, para a aula passada não ficar tão densa, né, tão carregada. Aí eu resolvi colocar quando os vetores não possuem ângulos de 90 graus aqui, tá bom? Mas o que eu fizer aqui também serve para lá, vou até te mostrar. Então aqui, ó, estou imaginando ângulos diferentes de 90 graus. Então vamos analisar aí, só apagar aqui, né? Porque a regra do polígono já foi. E aqui eu estou trabalhando com a regra do paralelograma. Ó, primeira coisa que eu faço, eu vou pegar esse A, vou desenhar ele aqui, pronto. Agora eu vou pegar o B, vou colocar início com início. Então eu vou pegar ele, vou colocar ele aqui, ó. Não coloca aqui. Se eu colocar aqui, eu vou estar fazendo a regra do polígono. Achei o resultante. Só que como eu escolhi pegar esse vetor B e coloquei ele aqui, ó, eu vou fazer a regra do paralelograma. Início com início, e agora saindo daqui eu traço uma paralela ao vetor B, saindo daqui eu traço uma paralela ao vetor A. Pronto. Faça a diagonal, eu encontro o vetor resultante R. Tá aí. E para encontrar isso aqui, como é que fazem? Que aqui eu não posso usar Pitágoras. A gente só pode utilizar Pitágoras quando o ângulo é de 90 graus entre os vetores, igual foi neste caso aqui, ó. 90 graus. Aqui agora tem um ângulo θ. E aqui eu vou entrar numa parte da matemática para que a gente consiga encontrar, né, esse vetor resultante aqui, ó. E eu vou fazer uso agora da lei dos cossenos. Então agora eu vou entrar um pouquinho na matemática, mas eu prometo que eu vou ser o mais didático possível para que você entenda essa parte aqui. Primeira coisa, eu desenhei um paralelograma aqui, ó. Paralelograma possui 4 lados, tá aqui, ó. Esse lado é igual a esse, né? Então, se aqui é A, aqui é A, se aqui é B, aqui é B. Pronto. Então, está o paralelograma aqui. E aí eu tracei uma diagonal nesse paralelograma, fazendo aparecer aqui um triângulo. E eu percebo que esse triângulo aqui, ele não tem 90 graus. E aí, quando eu analiso esse triângulo aqui, ó, de um lado A,
o outro lado B e esse lado maior S aqui, ó, chamei essa diagonal de S. E aí eu tenho esse ângulo alfa aqui, ó. Tem esse ângulo alfa aqui. Existe uma maneira para encontrar esse lado maior aqui, ó, que é através da lei dos cossenos. A lei dos cossenos fala o seguinte: isso aqui é uma fórmula da matemática. Infelizmente, você vai ter que decorá-la para fazer questões também na matemática. E é claro, uma coisa que você sabe da matemática e você traz para a física, né, fica melhor ainda. E aí a fórmula é a seguinte, ó: S ao quadrado, que é esse lado aqui, é igual ao A ao quadrado mais o B ao quadrado. Ué, professor, muito parecido com Pitágoras. Exato. No início é igualzinho Pitágoras. Só que agora eu coloco o sinal de menos. Menos 2 vezes o A vezes o B, ó, esse vezes esse, vezes o cosseno do ângulo alfa. Então, o ângulo alfa aqui, ó, ele está oposto ao maior lado, tá vendo? Então, se eu tenho o ângulo alfa, oposto a alfa, eu consigo achar o lado S. Aí, se eu quisesse achar o B, aí eu tinha que conhecer esse ângulozinho aqui, ó. Vou até imaginar ele aqui, ó. Um ângulozinho aqui, ó, por exemplo. Um ângulozinho gama, por exemplo, aqui, ó. E aí, se eu quisesse achar o B, olha só, estou oposto a B. Aí o B fica, ó, B ao quadrado é igual, né? Esse mais esse ao quadrado, ó, A ao quadrado mais S ao quadrado, menos 2 vezes esse, A vezes S, vezes o cosseno do ângulo gama, que eu coloquei aqui, ó. Então, esse lado que a gente está encontrando aqui, ó, oposto a ele, apontando para ele, está o ângulo do cosseno, tá vendo? Então, o gama está aqui, o B está aqui. Então, o alfa está aqui, o S está aqui. Pronto. Então, isso aqui é uma fórmula da matemática. Isso aqui você vai ter que saber, tanto para matemática e aqui agora também para física. Só que eu quero ir um pouquinho além. Eu quero te mostrar que não é dado para a gente, quando eu estou trabalhando com vetores, esse ângulo alfa. É dado esse ângulo θ aqui, ó. Oh, professor, verdade, esse ângulo θ que é dado, exatamente. E quando é dado esse ângulo θ, olha só, até mostrando aqui, ó, é como se fosse esse vetor aqui, o A, e aqui o B, ó, tá aqui, ó. Quando é dado esse ângulo, então é interessante que eu saiba uma fórmula em função deste ângulo aqui, ó, não em função desse, mas em função deste. E aí agora eu quero explorar um pouquinho do seu raciocínio aí de geometria, que é o seguinte: lembram que a soma dos ângulos de um triângulo não é 180? Então, se eu somar, por exemplo, as somas desse triângulo aqui é 180. E se for de um paralelograma, igual nesse caso? Eu não tenho dois triângulos? Então, a soma desse aqui de cima é 180 e desse aqui de baixo é 180. 180 mais 180 é igual a 360. Então, eu vou fazer bem devagar aqui para você conseguir perceber de onde que vem. Isso aqui é até bom que eu estou treinando um pouco de matemática com vocês, não é física, que é matemática pura, geometria pura. Que é o seguinte, ó. Isso aqui é alfa e aqui é θ, aqui é θ e aqui é alfa. Por quê? Porque esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. E esse ângulo aqui é igual a esse ângulo. É bem de boa de provar isso se você traçar retas aqui, ó, e traçar diagonal. Você vai ver que aquelas coisas lá assim, alternos internos, ângulos correspondentes. Mas de início, apenas, né, percebam que esse ângulo é igual a esse e esse ângulo é igual a esse. Então eu tenho aqui, ó, nesse paralelograma, dois ângulos alfas mais dois ângulos θ, e a soma de tudo isso aqui é igual a 360 graus. Por quê? Porque eu tenho dois triângulos aqui dentro. Tem um aqui e um outro aqui. Ah, verdade, professor. Então pronto. Então quando eu somo todos os ângulos, se eu estou somando os ângulos que correspondem a dois triângulos, 180 mais 180, 360. Pronto. E eu vou dividir agora por 2. Ao dividir por 2 fica alfa mais θ é igual a 180. Pronto. E aí eu vou perceber o seguinte, ó, que o ângulo θ, ele é igual a 180 menos alfa. Em outras palavras, o ângulo θ, ele é suplementar do ângulo alfa. O que é um ângulo suplementar? É o que falta para 180. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para ficar tudo muito mais claro agora. Se eu pegar ali o ângulo de 120 graus, qual que é o suplemento de 120? Quanto que falta para 180? Faz aí. 180 menos 120 falta 60, correto? Ah, então suplementar de 120 é 60. Pronto. Aí eu tenho um ângulo de 150 graus. Qual que é o seu suplementar? 30, porque o que falta para 180 é 30. Aí eu tenho um ângulo de 100 graus. Qual que é o seu suplementar? 80 graus, porque o que falta para 180 é o suplementar. Então olha só como é que é fácil de provar. Ó. Se por um acaso θ é igual a 120. Então o alfa é igual a quanto? Ó, você pega 180
menos alfa, né? Passa o alfa para cá e fica positivo. Então, você vai fazer 180 menos 120, que é igual a 60, tá vendo? Então, isso aqui é a fórmula que garante que os ângulos são suplementares. Então, o ângulo alfa e o ângulo θ são suplementares. E agora que vem um grande lance para falar de cosseno. Tá aqui, ó. Ângulos suplementares possuem o mesmo cosseno, com sinal negativo. Vou colocar exemplo com número também para ficar claro. Olha só, dá uma analisada aqui, ó. Se eu tenho um cosseno de 120. Então, qual que é o suplementar de 120? Não é 60? Então, é igual a menos cosseno de 60. Vamos supor que agora eu tenho o cosseno de 80 graus. O cosseno de 80 graus é igual a quanto? Menos cosseno de quanto? Faz de cabeça isso, está pegando o jeitinho já. Cosseno de 80 é igual a menos cosseno de quanto? 100 graus. Por quê? É suplementar, ó, 120 mais 60, 180. 80 mais 100, 180. Entenderam a ideia? Agora você vai entender a fórmula que a gente utiliza para encontrar esse resultante aqui, ó. Olha que legal. Olha como é que agora ficou fácil. Eu dei uma volta grande aqui na matemática só para fazer sentido, mas de maneira geral, eu só quero que você lembre da fórmula para encontrar esse R resultante aqui, ó. Vai ser, ó, R ao quadrado, né? Porque eu vou imaginar aqui um triângulo, né? Só que aqui é o alfa, né? Aqui é o θ. Então, ó, vai ficar R ao quadrado é igual o A ao quadrado mais o B ao quadrado, porque isso aqui é B, aqui também é B, né? Aqui também vai ler B. Porque esses lados paralelos são sempre iguais. Um paralelograma tem isso, os lados paralelos são iguais. Pronto. Agora, olha só que doido. Vou continuar. Se eu fizesse com esse alfa aqui, ó, e não com θ, ia ficar assim, ó, menos, que é a fórmula, isso é a fórmula que existe, ó. É uma fórmula da matemática, já falei para vocês, ó. Então, fica menos 2 vezes o A vezes o B, o A vezes o B, né? Que é esse vezes esse, vezes cosseno de alfa. Só que aqui está o grande lance, né? Eu tenho aqui θ, só que o θ aqui, ó, se eu colocar o θ aqui, ele é igual ao negativo. Até coloquei aqui, ó, cosseno de alfa é igual a menos cosseno de θ. Então, eu coloco menos aqui, ó. E aí vai ficar menos vezes menos, tá vendo? E aí que vem o grande lance. Olha só, o R ao quadrado é igual ao A ao quadrado mais B ao quadrado, menos vezes menos, mais 2 vezes o A vezes o B, vezes o cosseno do ângulo θ. Pronto, tá aí. Então, é assim que eu faço para encontrar quando o ângulo não é de 90 graus. Eu vou utilizar a lei dos cossenos. E quando for 90 graus, eu vou utilizar Pitágoras. Eu quis demonstrar isso aqui para vocês, hein, porque eu tento fazer um curso, o melhor curso possível aí, mais completo, mais detalhado, mais minucioso, para que você entenda de onde que vem as coisas para fazer sentido. Então essa parte inicial aí do Desvendando o Código da Física inclui você saber, né, a origem das coisas. Por mais desconfortável que seja, faz você abrir novas conexões neuronais e ir facilitando o aprendizado da física, de verdade mesmo. Então este é o último módulo, né, da parte inicial, onde eu detalho muito as coisas. Depois, nos próximos módulos, o aprendizado será bem mais rápido, entendido? Então, muito bem, tá aí, mostrei para vocês. A notícia boa que eu tenho para te dar é que mais de 90% dos casos são vetores perpendiculares entre si. De vez em quando, muito raro, cai um vetor que não esteja perpendicular fazendo um ângulo. Aí depois é só você lembrar, ó, começa parecido com Pitágoras. Aí depois você soma 2 vezes o A vezes o B vezes o cosseno de θ. Você reescrever isso aqui, ó, de verdade, aproveita esse momento aí agora, finalzinho dessa aula, reescreva essa fórmula umas 5 vezes. Aí ela entra na sua cabeça, tá bom? Então não tem segredo não, é de boa, certinho? Então, até a próxima aula.